E o Senhor hoje quer fortalecer a sua fé. Você que está acostumado, junto com o exército de São Miguel, a tantas vezes usar armas, e a cada vez você vai aprendendo armas novas, a água benta, o Salmo 90, a armadura do cristão. E na armadura do cristão, por exemplo, São Paulo vai dizer: acima de tudo, embraçai o escudo da fé. Ele que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, o Senhor deseja lhe fortalecer bastante na sua fé, na sua parte de conhecimento da fé e decisão pela fé. Hoje o Senhor quer fortalecer isso no seu coração, com alguns exemplos também muito fortes, que nesse dia vão te ajudar. A fé é a chave que abre o coração de Deus. Eu queria pedir que você anotasse essa passagem, Hebreus capítulo 11. Na Bíblia inteira, talvez a passagem que mais fortemente fortalece a nossa fé é essa passagem de Hebreus capítulo 11, que vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. São João vai dizer: qual é a vitória que vence o mundo? Jesus não diz no Evangelho: no mundo vocês tereis aflições, vocês terão aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Qual é a arma que Jesus te dá para vencer todas essas batalhas desse mundo e chegar no céu? São João vai dizer: eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque aquele que está dentro de nós é maior do que o inimigo, é maior do que aquele que age no mundo. Mas nós precisamos aprender a tomar posse dessa fé. Essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vamos aprender a nos apossar dessa graça. Olha só, meus irmãos, fé não é simplesmente acreditar. A carta de São Tiago vai dizer que os demônios também acreditam em Deus e tremem de medo, e eles, no entanto, estão no inferno. São Tiago vai dizer: não adianta ter fé sem obras, não é uma fé verdadeira. São Paulo diz: ainda que a minha fé mova montanhas, se ela não estiver mergulhada no amor de Deus, não adianta de nada. Toma nota aí. A irmã Maria Raquel sempre lembra de você ter o seu caderno do exército de São Miguel. Quanto crescimento espiritual você tem tido, quantos testemunhos belíssimos desse crescimento espiritual. Toma nota, Hebreus capítulo 11, hoje você vai meditar essa palavra. Eu queria pedir que você tomasse nota. Número 1, primeira fase da fé, você precisa acreditar. Não é só acreditar que Deus existe, é acreditar que Deus se revelou, e se revelou em Jesus Cristo como Deus amor. Primeira fase da fé, acreditar nesse amor de Deus que veio à terra por você, para te salvar, que te ama. Acreditar no único Deus revelado por Jesus Cristo. Primeira fase, crer. Mas fé não é só acreditar. Segunda fase dessa caminhada de fé, você não somente crê, mas você confia. Vou dar um exemplo: meu pai e minha mãe, eu acredito neles, e porque eu acredito, eu confio que se eles me mandam fazer alguma coisa, é para o meu bem. Quem acredita, dá o passo da entrega, da confiança. Se alguém me pede uma coisa, eu sei que é para o meu bem, porque eu acredito naquela pessoa. Consequência de acreditar, confiar. A irmã Maria Raquel, o irmão Manuel Maria e eu repetimos para vocês muitas vezes: marca registrada desse exército é a confiança. Jesus disse a Santa Margarida, acho que a gente vai cantar hoje na adoração, né? Confia mais. Se você quer agradar o coração de Deus, confia. Jesus disse que o que mais fere o coração dele, mais até do que o pecado que você comete, que eu cometo, é quando a gente não confia no amor misericordioso dele. Segunda etapa da fé é confiar. E a terceira etapa da fé, a gente vai aprender com Santa Teresinha, com todos os santos, mas em especial com Santa Teresinha. Depender, se abandonar. Você já viu a imagem de Nossa Senhora, da Divina Providência? Se eu tivesse pensado antes, eu tinha colocado aqui a imagem. É um menino Jesus largado assim nos braços de Nossa Senhora, jogado, abandonado, entregue completamente. É isso que Deus quer de você, de mim, que sejamos crianças, confiemos totalmente ao ponto de nos abandonar
no coração desse nosso Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você ler o evangelho todinho, todos os 4 evangelhos, você vai ver, Jesus insiste que Ele quer ver em nós a fé. Jesus elogia quando alguém tem fé. A fé agrada tanto o coração de Deus, porque a fé tem uma ligação muito grande com a humildade. Como assim, irmão? Quando você acredita em Deus e confia nele, quanto mais você confia nele, menos você confia em você. Um soberbo não confia em Deus. Um soberbo é autossuficiente, não precisa tanto da oração, não precisa tanto de um pai que o ajude, mas ele se acha poderoso. É diferente, é quase o contrário da soberba, o passo da fé. A fé é muito ligada à humildade, e nós somos exércitos de São, eu ouvi aí na sua casa, Miguel, não é? Exército de São Miguel, dos 3 arcanjos. São Miguel é o anjo mais ligado à fé, e porque é mais ligado à humildade, essas 2 virtudes estão unidas. Como São Gabriel é o anjo da esperança, São Rafael é o anjo da caridade. Podemos falar deles em outro momento. Hoje, lembro São Miguel, que é o anjo da fé. Quando todos os anjos passaram a prova da fé, São Miguel foi o primeiro a defender a fé em Deus. Ele é mais ligado a Deus Pai, São Gabriel mais a Deus Filho, São Rafael ao Espírito Santo. São Miguel hoje quer te ajudar a usar a espada da fé. Essa espada da fé destrói toda a obra do maligno. Eu repito, hoje o Senhor está fortalecendo a tua fé, essa virtude imensa, agradável a Deus. Olha aqui, anota também essa passagem fantástica, Eclesiástico 35, 21. Essa passagem vai dizer que a oração de um coração humilde não se cansa até chegar no trono de Deus. A oração de um coração humilde penetra as nuvens e chega ao coração de Deus lá nos altos céus. A oração de fé, essa é a oração que todos os dias nós clamamos ao Senhor. É com essa oração que nós temos visto milagres acontecer cada dia mais. E eu repito, Deus está aumentando a sua fé. Hoje eu quero ver para você alguns grandes guerreiros de fé. No seu caderno hoje você vai anotar muita coisa que vai te ajudar. Se você algum dia quiser ler um livro de história para entender que a fé não se separa da razão, eu dou o nome de um autor muito especial chamado Thomas Wood. Thomas Wood, esse professor de história, doutor em história, vai mostrar que muitas coisas que inventam contra a Igreja Católica, contra a fé católica, é mentira. Muitas coisas são mentira, e ele vai ensinar esse historiador. Inventaram no período do iluminismo muitas mentiras sobre a fé católica. Hoje em dia até autores históricos ateus têm mostrado como a igreja tem sido caluniada. E a fé e a razão, a fé e a ciência não se separam, mas se unem. As sociedades secretas no século XVIII atacaram a fé. O iluminismo atacou a fé e inventou muitas mentiras, mas a fé e a ciência não são contraditórias. Eu quero agora ler para você um texto que muito me alegrou meu coração. Olha que belo aqui, olha que belo. Você vê pessoas que foram altamente inteligentes, fizeram grandes descobertas. Aliás, uma das maiores, as maiores descobertas na ciência foram atribuídas a monges beneditinos. A genética foi por meio dos monges. Muitas coisas foi descoberta por aqueles que doavam a sua vida pela fé, também descobriam na ciência. Eu quero te mostrar aqui, olha, o Alessandro Volta, dá para colocar? Eu coloquei o nome de cada um aí. O Alessandro Volta é o nome Volt, esse aí, o nome Volt, nós devemos a esse homem, que por meio dele foi descoberta a pilha voltaica, que leva esse nome dele, que foi da onde surgiu a bateria elétrica. O nome, para você ter ideia, o nome Volt surgiu desse homem, por causa das descobertas imensas que ele fez na área da eletricidade, pois esse homem era um católico fervorosíssimo. Ele que descobriu as noções básicas da eletricidade diz assim: eu confesso a minha fé santa,
católica, apostólica e romana. Agradeço a Deus que me deu essa fé e tenho toda a intenção de viver e morrer nela. Quem estuda um pouco de eletricidade vai aprender sobre o volt, mas vai aprender sobre o ampere também, né? Então olha aqui, esse aqui tocou mais ainda meu coração. Espero que a irmã coloque certo aqui o ampere. O ampere que descobriu a lei fundamental da corrente elétrica, e o nome dele é esse aí. Isso aí, a irmã está conseguindo. Ele diz: quão grande é Deus e quão pequena é a nossa ciência. Parece uma imensa pequenez comparada com Deus. E esse homem, uma vez, ele tinha muitos alunos, muito inteligente. Uma vez ele, diante da igreja, rezando o rosário, de joelhos, um dos alunos dele que não acreditava em Deus, isso me toca muito, meus irmãos, não acreditava em nada de Deus, quando ele viu aquele professor genial, uma das mentes mais brilhantes, mais inteligentes do seu tempo, ajoelhado aos pés do sacrário, rezando o rosário, ele vai dizer: enquanto eu era incrédulo, entrei numa igreja em Paris. Em frente do altar estava um ancião a rezar o terço. Aproximei-me, era o meu professor, Ampère, o inventor do telégrafo eletromagnético. E ele vai dizer: o rosário de Ampère fez-me mais bem do que todos os livros santos e todos os sermões. Pode colocar o nome desse jovem aluno, que é o Frederico Ozanam. Olha aqui, esse homem se converteu de tal modo, ele fez surgir a obra dos vicentinos, meus irmãos. Uma obra que hoje ajuda milhões de pobres que sofrem, passam fome, passam necessidade. Frederico Ozanam era incrédulo, não acreditava, porque ele viu o seu professor de joelhos rezando o rosário. Ele se converteu profundamente e vai dizer: aprendi mais do que em todos os livros, vendo o meu professor rezando o Santo Rosário. Me fez mais bem do que todo o aprendizado que eu tive depois. Imagina, esse homem fundou os vicentinos. Tempos depois, um dos vicentinos também, esqueci o nome dele agora, fundou a Legião de Maria. Duas pastorais que fazem muito bem à igreja hoje, graças ao rosário do seu professor. Toda essa obra aconteceu. Michelangelo rezava o rosário com todo fervor. Você aí que está rezando de madrugada e começou a testemunhar que os milagres estão acontecendo, Michelangelo rezava e assim tinha luzes para suas obras-primas. Mozart atribuía ao rosário todos os seus êxitos. Quem conhece um pouco de música sabe quão genial foi Mozart. E ele atribuía ao rosário todos os seus êxitos. Imagina, como é que querem? E todos esses eram mais ou menos, olha aí o Mozart, genial, um homem inteligentíssimo. Ignorante é quem ignora Deus. Isso sim é ser ignorante. Os homens geniais eram apaixonados por Deus. E agora essa história é belíssima. O fundador da microbiologia, descobridor da vacina que revolucionou a medicina e salvou tantas vidas, esse sim, um grande, chamado Louis Pasteur. Esse homem tem uma história belíssima do que aconteceu com ele. Um jovem universitário entrou no compartimento do trem e sentou-se ao lado de um homem de idade. Entre as mãos do homem de idade, deslizavam as contas de um grande rosário, e o seu rosto refletia a devoção intensa com que ele rezava. Intrigado, o jovem exclamou: o senhor parece que ainda acredita nessas velharias? Sim, e tu não acreditas? O estudante soltou uma estrepitosa gargalhada e respondeu: eu? Se o senhor quiser seguir o meu conselho, atire esse terço pela janela e aprenda o que diz a nova ciência. A nova ciência? Fez o velho com espanto. Não consigo compreender essa ciência. Talvez tu pudesses me ajudar. Dê-me a sua direção, quer dizer, o seu contato, hoje diríamos, acrescentou o rapaz cheio de importância. E eu lhe enviarei alguns livros que o podem ilustrar.
O homem tirou do bolso um cartão de visitas e o entregou ao rapaz. Liam-se nela as palavras: Instituto Louis Pasteur de Paris. O jovem universitário baixou a cabeça e não teve mais coragem de dizer uma só palavra. Agora ele sabia em frente de quem ele estava. Não sei se tem a imagem aqui do Louis Pasteur também. Tem algumas, né? Tem algumas imagens do Louis Pasteur. Olha aí, este homem genial, ele sim salvou milhões de vidas com essa descoberta que ele fez. E os institutos hoje têm o nome dele. Olha aí, esse homem genial, apaixonado pela Virgem Maria, chegou a isso graças a ela, como diz Dom Bosco. Quem tudo fez na minha vida foi ela. Entende a importância desse rosário de madrugada? Os milagres que Deus quer fazer na sua vida também. Esses homens cumpriram sua missão celeste e sua missão terrestre aqui na terra. Deixaram sua marca, porque colocaram a fé em primeiro lugar. Fé e ciência não se contrapõem. Fé e razão não se contradizem. Isso é mentira de Satanás. E se quiserem te enganar, não aceite. Porque Deus te quer um homem, uma mulher de fé. E para terminar, aqui os últimos testemunhos. Esse aqui eu não conheço. Recamier, o mais célebre médico do seu tempo. Médico dos grandes senhores e dos príncipes e dos reis. Ele rezava o terço todos os dias. Eu rezo o terço, dizia ele com orgulho, quando estou inquieto por causa de algum enfermo. Quando a medicina se declara impotente. Olha aí, dirijo-me a quem pode e sabe curar tudo. Dizem que os santos que foram médicos curavam mais pela oração do que pela ciência. São Cosme, São Damião, São Lucas, São José Moscati. Ele vai dizer: raras vezes tenho possibilidade de rezar o terço de uma vez, mas rezo aos poucos, pelos caminhos. Olha aí a esperteza. Sento-me no carro, levo a mão ao bolso e entro em conversa com Deus e Nossa Senhora. O rosário é o meu intérprete. Grandes heróis da fé conseguiram chegar a essa grandeza em Deus, não pela soberba de achar que sozinhos são grandes coisas, mas na humildade. Foram grandes cientistas, grandes homens, grandes mulheres. Eu li para vocês alguns. A Revolução Industrial teria acontecido séculos antes, porque os monges descobriram como fazer a fusão dos metais. Se não fosse uma guerra, já tinha acontecido muito antes, por meio dos monges. A fé, meu irmão, minha irmã, que Deus quer fortalecer no seu coração. E eu quero terminar esse momento. Vamos levantar um grande clamor, pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Mas eu quero terminar com uma denúncia de algo muito triste que tem acontecido no nosso Brasil e no nosso mundo. Infelizmente a fé e a razão parece que estão em luta. Isso é mentira. Mas nas universidades, nas faculdades, a maioria das vezes se coloca enfrentamento da fé e desrespeita a fé dos nossos irmãos, a nossa fé. Tantas vezes eu vejo até testemunha de Jeová, quando eu fui para servir o exército, ali na fila perguntavam: alguém aqui é testemunha de Jeová? Aí quem levantava a mão: está dispensado, porque a religião deles não permite. E católico não pode se envolver com coisas de satanismo, com entidades, com rituais pagãos. Mas hoje em dia, infelizmente, muitos ensinos de universidade, a maioria, tem destruído a fé, tem inventado mentiras. Por isso, se você é universitário, procura esse autor, Thomas Wood, para se proteger. Rezamos há algum tempo atrás, né, irmã Sara Miriam? Numa guerreira do exército de São Miguel, as duas filhas dela, filhas boas, comportadas, maravilhosas, começaram a se degradar, se perder terrivelmente, depois que entraram na faculdade. Que coisa terrível tem acontecido. E eu quero dar um alerta muito especial de um início, não só na parte intelectual, às vezes somos atacados. Precisamos ler, precisamos nos proteger com coisas santas, mas também na parte espiritual. Recentemente, uma irmã nossa veio nos contar que a irmã dela foi obrigada a fazer participação de rituais
rituais que nós acreditamos e sabemos por experiência própria, que são ligações com demônios, e foi obrigado a fazer parte de pesquisa, de participação nesses rituais. E sua matéria de estudo não tem nada a ver. Se fosse as humanas, pelo menos, infelizmente, estão sendo obrigados a participar. E depois ficam com muitas contaminações espirituais, com insônias, com depressões, ataques noturnos, muitos ataques espirituais por causa desse trabalho de campo, desrespeitando a nossa fé. Por isso hoje também no terço do combate nós queremos não somente denunciar, mas se você está ou você conhece alguém que se envolveu com isso por causa de obrigação da universidade, e Satanás aí está abrindo caminho para destruir a fé, nós queremos rezar hoje para que seja quebrada todo tipo de contaminação, de maldição, que o sangue de Jesus te liberte. Se você ou alguém da sua casa teve que ser forçado a visitar lugares do inimigo, de rituais pagãos, de evocação de espíritos, de entidades, que nada mais são do que Satanás. Precisamos respeitar os outros, sim, mas que respeitem a nossa fé. Por isso, nós queremos hoje rezar por você. É preciso denunciar, guerreiro, guerreira. É preciso denunciar, estamos num tempo muito sério, não respeitam mais a nossa fé. E hoje, nós queremos levantar esse grande clamor, dizendo que Jesus vencerá, porque Ele venceu sempre, na vida desses santos todos, desses cientistas todos, e Ele vai vencer no nosso tempo também. Nossa Senhora disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. E a Escritura diz: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está querendo reinar nesse mundo. E por isso agora nós vamos proclamar: Jesus, sim, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua, na vida dos teus filhos, dos jovens, na vida dos universitários, na vida de cada guerreiro, de cada família. Proclama comigo agora, Irmã Maria Raquel, Irmão Manuel Maria: Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua. Proclama mais uma vez: Jesus, tu vencerás, como sempre tu venceste. Por mais árdua que seja a batalha, a vitória será tua.